Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2, seção 15.5, exercício número 11. Vamos ao enunciado. Uma lâmina ocupa a parte do disco x² mais y² menor ou igual a 1 no primeiro quadrante. Determine o centro de massa se a densidade em qualquer ponto for proporcional à distância do ponto ao eixo x. Bom, o objetivo aí do exercício é determinar o centro de massa de uma lâmina. Então, temos aí definição do centro de massa. O centro de massa é dado por uma coordenada x barra, uma coordenada y barra, onde a coordenada x barra do centro de massa é dado pelo momento em relação ao eixo y dividido pela massa, onde o momento em relação ao eixo y é dado por, então fica 1 sobre massa, integral dupla na região D da medida x, que multiplica a densidade de massa vezes um diferencial de área dA. E a coordenada y barra do centro de massa é dado pelo momento em relação a x dividido pela massa, ou seja, 1 sobre a massa. O momento em relação a x é dado pela integral dupla na região D da variável y, que multiplica a densidade de massa em função de x e y num diferencial de área dA. Então, para calcular aí os centros de massa, tá? A gente vai precisar encontrar a massa além dos dois momentos, em relação a x e em relação a y. A massa da lâmina é definida como sendo a integral dupla na região D da densidade aí em função de x e y no diferencial de área dA. Então, para poder calcular aí o centro de massa, vamos precisar do esboço da região. A região aí da lâmina ocupa a região do disco de raio 1, né, que está no primeiro quadrante, tá? Então, vou fazer a representação aqui da lâmina, que seria a região D. Então, a gente tem aqui x e y. Temos aí uma circunferência de raio 1. Vou marcar aqui a circunferência, fazendo a representação. Essa seria a lâmina, onde essa equação aqui é x² mais y² igual a 1, tá? Aqui dentro está a região D. Aqui vale 1, aqui vale mais 1 e aqui a origem 0, tá? E além da região D, precisamos aí da equação da densidade de massa para poder calcular tanto os momentos, né? Momento my, momento mx, assim como para calcular a massa. Ele diz aí que a densidade aí a qualquer ponto, então vamos pegar aqui um ponto qualquer é x e y, né? Qualquer ponto for proporcional, então vamos colocar aqui, ó, a densidade de x e y é igual proporcional a uma constante k, tá? A distância ao eixo x. Então, pega esse ponto qualquer, o eixo x está aqui. Então, a gente pega aqui, ó, vezes essa distância d, vezes a distância d. Esse ponto aqui no eixo x é um ponto que tem coordenada x e 0 para o y. A distância de qualquer ponto aqui até o eixo x vai ser uma medida genérica, que é o y, né? Como aqui x menos x vai dar 0, vai ficar a distância aí, o próprio y.
Então, temos aqui que a densidade é K vezes Y. Como temos uma região aí circular, para encontrar os limites de integração da região D, a gente pode utilizar coordenadas polares para facilitar o cálculo aí. Então, nas coordenadas polares, a gente tem os limites do raio, que vai variar aqui de 0 até 1, e o limite de θ, que começa aqui em 0 e vem até aqui, que é o π sobre 2, tá? O diferencial de área, tá, em coordenada polar é dado por r, dr, dθ, onde a gente tem aí que o r é o fator jacobiano da transformação de coordenadas cartesianas, x e y, para coordenadas polares, r θ, tá? A densidade, a gente pode escrever aí em função de r θ, então vai ficar igual a K vezes o y. O y em coordenadas polares vale r vezes o seno de θ. Então, a gente vai começar aí, agora que a gente definiu quem é a densidade, quem é o diferencial de área e os limites aí da região D em coordenada polar, vamos começar calculando a massa. Então, a massa vai ser igual integral dupla, aí os limites, primeiro vem o do θ, de 0 a π sobre 2, depois o do raio, de 0 a 1, aí temos a equação da densidade, que a gente sabe aí que vale uma constante K, R seno de θ, vezes o diferencial de área, que vale R dr dθ, tá? Como os limites são constantes, a gente pode escrever aí como a multiplicação das integrais. Então, a gente pode escrever o K, constante sai da integral, aí fica integral de 0 a π sobre 2, aí o seno de θ sai, fica seno de θ, integral em dθ, que multiplica a integral de 0 a 1, aí a gente tem r vezes r, que é r quadrado, integral em dr. Fazendo simultaneamente as duas integrais, a gente vai ter k, a integral do seno, dá menos o cosseno de θ, que varia aí de 0 a π sobre 2, vezes a integral de r quadrado, dá r ao cubo, sobre 3, variando de 0 a 1. Então, a gente vai ter aí k, substituindo os limites de integração, menos o cosseno do limite superior, que é π sobre 2, mais o cosseno do limite inferior, porque é menos o inferior, menos aqui da função fica mais o cosseno de 0. E aqui substituindo só o superior, porque substituindo o inferior 0, fica 1 ao cubo sobre 3. Aí o cosseno de π sobre 2 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então, vamos ter aí que o valor da massa vai ser a constante K dividido por 3. Então, temos aí o valor, né, da massa. Agora, a gente precisa achar os momentos. Então, a gente calcula aí o momento em relação a y, tá? Em relação a y, a gente multiplica aqui por uma variável x. Então, fica assim, ó, integral dupla na região D de uma variável x que multiplica aí a densidade de xy vezes o diferencial de área. Então, nessa integral que a gente montou aqui, a gente vai ainda colocar a variável x para calcular o momento my. Então, vamos ter my como sendo igual. Os limites de integração ficam iguais, de 0 a π sobre 2, de 0 a 1. Aí, x em coordenada aí polar vale r cosseno θ. Aí, que multiplica a densidade, que é o K, R, seno de θ, que multiplica o diferencial de área, que é o R, dr, dθ.
Aqui a gente também pode escrever a multiplicação das integrais. O k constante sai, aí fica integral de 0, aí api sobre 2. Aí a gente vai ter aqui, tira o cosseno e tira o seno. Aí vou escrever aqui o seno de θ multiplicado pelo cosseno de θ dθ. Integral de 0 a 1. Aí o r tem r vezes r, dá r ao cubo, integral em dr. Para fazer essa integral aqui, a gente utiliza a substituição. Chama o seno de u, então a gente tem que u é igual ao seno de θ, deriva aqui du, dá du, deriva o seno de θ, dá cosseno de θ dθ, ou seja, cosseno de θ dθ aqui vale du. Troca os limites de integração aqui, ó, ou seja, quando θ era 0, né, o u vai valer o seno de 0. O seno de 0 vale 0. E quando θ for π sobre 2, o u vai valer o seno de π sobre 2, que é 1. Então, a gente vai ficar aí que o momento em relação a y fica k, integral. Aqui onde era 0 vai permanecer 0, aqui onde era o π sobre 2 fica 1, aqui onde era o seno de θ fica u, onde era o cosseno de θ dθ fica du. Aqui a gente pode integrar, a integral de r ao cubo é r à quarta sobre 4, variando de 0 a 1. Então, a gente vai ter aí que fica constante k, integrando aqui fica u ao quadrado sobre 2, a integral de u du, variando de 0 a 1. Aqui, substituindo o limite de integração, fica 1 elevado à quarta sobre 4. Ou seja, temos aí que o momento my vai ser k, substituindo aqui o limite de integração, fica 1 ao quadrado sobre 2, ali fica 1 sobre 4. Aqui multiplica, dá 8, então temos que my é k sobre 8. Então, temos aí agora my. Para calcular o y barra, falta encontrar aqui o mx, tá? Encontrando o mx, a gente tem determinado centro de massa. O mx, determinando aqui mx é dado pela integral dupla na região D, aí de y, aí a densidade função de x e y, dA. Então, a gente vai ter que mx vai ser igual a região D, a integral aí vai de 0 a π sobre 2 e de 0 a 1 para o raio. Aí, y em coordenada polar, a gente tem aí que vale o r seno de θ. Aí temos a densidade, que a gente viu que vale k vezes r vezes o seno de θ. E vamos ter aí o diferencial de área, que é r dr dθ. Limites constantes, a gente pode escrever aí a multiplicação das integrais. K é constante, sai da integral. Fica a integral de 0 aí a π sobre 2. Aí a gente vai ter aqui, ó, seno vezes seno, vai dar seno ao quadrado de θ. E seno ao quadrado de θ, trocando pela relação trigonométrica de ângulo metade, é 1 menos o cosseno de 2θ dividido por 2. Então, já escrevendo nessa forma, a gente vai ter aqui 1 menos o cosseno de 2θ dividido por 2, que é o seno ao quadrado, integral em dθ. Vezes aí a integral de 0 a 1, aí vai ter r vezes r, que dá r ao cubo dr. Então, a gente vai ter que o momento mx vai ser, esse 2 aqui é constante, pode sair, então fica k sobre 2. Aí eu vou ter integral de 1 em relação a θ, da θ. Integral de menos cosseno de 2θ, fica menos o seno de 2θ, como é a equação do primeiro grau, dividido por 2, tá? Faz a integral da função e divide pelo valor que acompanha a variável. Isso daí variando dos limites de 0 a π sobre 2, vezes a integral de r ao cubo, r à quarta sobre 4, variando dos limites de 0 a 1. Substituindo aí os limites de integração, a gente vai ter k
sobre 2. Aí aqui, substituindo o superior primeiro, a gente tem π sobre 2. Aí aqui fica menos meio vezes o seno de 2 vezes aí π sobre 2. Aí fica menos o inferior. Aí vai ficar menos 0. E aqui fica mais meio vezes o seno de 2 vezes 0. E aqui a gente tem, substituindo só o superior, fica 1 elevado à quarta dividido por 4. Aí aqui o seno de 0 dá 0. Aqui o 2 corta com 2, fica o seno de π. E o seno de π dá 0. Então, temos aí que o momento mx vai ser, aqui em cima fica só o k, ou k vezes π, né? Aqui tem o π sobre 2, então fica k π. Aqui fica 2 vezes 2, 4, vezes o 4 lá de fora, 16. Então, fica kπ sobre 16. Bom, agora vamos poder calcular o x barra. Primeiramente, x barra vai ser igual ao my, que a gente calculou aí como sendo k sobre 8, dividido pela massa, né, que a gente calculou como sendo aí k dividido por 3, tá? Ou seja, mantém a primeira fração, que é o k sobre 8, e multiplica pelo inverso da segunda, que fica 3 sobre k. K corta com k, temos aí que x barra é 3 oitavos. E temos que y barra vai ser igual ao valor do momento mx, que a gente achou que é kπ sobre 16, dividido pelo valor da massa, que a gente achou que é k dividido por 3, ou seja, mantém a primeira fração, kπ sobre 16, multiplica pelo inverso da segunda, 3 sobre k, k corta com k, temos que y barra é 3π sobre 16. Então, o centro de massa da lâmina é dado pelas coordenadas de 3 oitavo e 3π sobre 16. Tá? Esse é o centro de massa dessa lâmina aqui. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!